Boa noite, amigos assombrados e assustados. Antes de eu contar o relato de hoje, vou mandar um salve para os amigos que se inscrevem no canal Assombrado e Assustado e pede para que a gente mande um salve. Gedeão da Madrugada, Rodrigo Romansec, Maraísa Alves, Lobisomem Anônimos, que está em inglês o nome do lobisomem. Ninguém segura esse bonde. Nenê Silva, Isaías Marques, Rosemary e Douglas de Sá. Antes da gente começar o relato também, eu gostaria de pedir às pessoas que enviam os relatos para mim, para que enviem o relato para o canal e não para outros canais também, para que outras pessoas contem o relato, porque o canal Assombrado e Assustado, ele não conta relato repetido. Os relatos são selecionados e são enviados todos eles inéditos. Então não adianta você enviar para mim e depois enviar para outro canal, porque eu não vou contar o relato, pessoal. Ou eu conto ou outro canal conta, entendeu? E outra coisa também eu quero pedir a vocês, para quando vocês fizerem o comentário, vocês publicar o comentário. Porque senão eu não sei quem é que está fazendo o comentário. Então eu não posso agradecer ou mandar um salve, porque eu não sei quem é a pessoa. O YouTube só divulga o que é publicado, entendeu? E antes de eu contar o relato também, eu gostaria de mandar um Feliz Natal para os nossos amigos que se inscreveram no canal e também os que não são inscritos, que assistem, né? E para todo mundo que assiste o canal, um Feliz Natal para vocês e um próximo ano novo. Vamos ao relato agora. O relato de hoje foi enviado por André. Ele diz que não tem casa, ele é um andarilho, ele dorme nas ruas, dorme embaixo de marquises e come quando dão comida a ele ou quando aparece algum tipo de serviço para ele. Em uma dessas suas aventuras, dormindo aqui e ali, ele conheceu o Braz. Braz é um argentino que veio da Argentina para tentar a vida aqui no Brasil. Mas como a coisa está ruim, vocês sabem bem disso, não deu certo para o Braz também. Então os dois se conheceram dormindo na rua. E o que o André me conta é algo assustador. Eu vou contar para vocês o relato dele agora. André disse que no ano de 2015, no mês de julho, ele teria pegado uma carona num caminhão de bananas, sem destino. O caminhoneiro o deixou na divina de Espírito Santo. Ele disse que caminhando por uma estrada de chão, beirando uma roça de milho, entre milhos e pins, ele encontrou um senhor e uma senhora, com o paninho amarrado na cabeça, que estavam trabalhando. E ele perguntou: senhora, aonde é que eu consigo um local para dormir? Para passar a noite? Pois já era mais ou menos umas 5 e pouca da tarde. E o senhor disse: você vai andando até lá na frente, você deve encontrar uma estação e tem uma senhora lá que conhece um local onde as pessoas que moram na rua dormem. O André disse que caminhou para lá, mas chegando lá, ele disse que a senhora já teria ido embora e eles ficaram sem lugar para dormir. Ele só carregava uma mochila. O Braz andava com uma mochila e um colchão de ar enrolado. Então ele disse que andando para não dormir na estação, porque era muito iluminada, segundo ele, com medo de alguém fazer algum tipo de covardia, eles foram andando. E nesse andando, ele disse que na beira de uma estrada de chão, ele encontrou uma casa abandonada. A casa não tinha telhado. A casa só tinha um piso grosso, ele disse, coberta com uma planta chamada bucha, uma trepadeira que dá uma coisa chamada bucha. As pessoas usam até para tomar banho aquilo, depois de seca. Ele disse que limparam o chão e se deitou. Colocou a mochila dele, o Braz encheu o colchão de ar, assoprando, e ele disse que se deitou. Por volta de umas 10h50 da noite, ele disse que escutou um barulho atrás numa porta que tinha, pois a casa não tinha porta, ela estava só o buraco, o pessoal tinha arrancado tudo. A parte da frente da janela, faltava a janela e alguns tijolos que eles tinham derrubado. Então dava para você entrar por ali também. Ele disse que escutou um barulho e já estava deitado. Ele disse: Braz, eu escutei um barulho aqui atrás. E Braz disse: deve ser algum tipo de animal, alguma coisa aí, pisando nessas folhas secas. Ele disse que tornou a escutar o barulho de novo. Ele disse que levantou e passou pelo buraco da janela, onde tinha um tijolo que tinha arrancado, e foi para frente,
da casa dar uma olhada. Segundo André, ele disse que tomou um susto tão grande que caiu de costas. O barulho de um rosnado forte e um ataque violento, ele disse, quando ele se levantou e meteu a cabeça pela janela, um animal semelhante a um cachorro, aproximadamente 1,15 m a 1,20 m, atacou o Braz. Esse animal estava agarrado na garganta de Braz e ele tanto atacava com a boca como atacava com as mãos. E ele disse que só teve uma reação, ele disse que saiu correndo de rua fora gritando e pedindo socorro. Ele disse que a gritaria que ele fez foi tão grande de rua fora que a uns 70 metros à frente um senhor saiu para fora com uma lâmpada de querosene na mão. E ele disse que sem conversar e sem pensar duas vezes, ele disse que entrou correndo dentro da casa do homem. Foi parar no quarto que tinha. A casa era de taipa, ele disse, de madeira e barro. E esse senhor entrou correndo, pegou uma faca que estava na cozinha e ficou gritando ele para ele sair de dentro da casa dele, do lado de fora. Com medo dele, também ele disse. E ele disse que lá de dentro ele gritou: o senhor pode até me matar, mas daqui de dentro eu não saio. De maneira nenhuma. Ele disse que estava num pavor e assombrado de uma maneira, ele disse, que talvez, ele disse, ele pensou que fosse morrer. Esse senhor devagar entrou dentro da casa e foi conversando com ele com essa faca na mão. Ele disse que o senhor passou a ver que ele não oferecia perigo a ele, pois ele estava sem nada. Ele disse que sentou-se numa cadeira, a senhora deu um copo d'água e ele contou o que aconteceu. E o senhor disse a ele, a pessoa que disse a você para você procurar a estação, não lhe disse que você não poderia dormir na rua aqui, que aqui tem um animal que anda atacando todos os nossos, as nossas ovelhas aqui, cabrito, galinha, tudo, aparece morto. Ele disse, ninguém me disse nada que a gente não podia. Ele disse, mas de uma coisa eu sei, o animal atacou meu amigo. E ele disse que dali o senhor caminhou com ele num cavalo, na garupa de um cavalo, até um posto policial, numa cidade próxima, ele disse, os policiais vieram junto com ele. E quando ele chegou no local, ele disse, o corpo do seu amigo Braz, argentino, tinha ido parar dentro do mato, ele disse, faltava uma mão, a garganta estava dilacerada, o peito estava todo rasgado e as suas entranhas do lado de fora. E segundo ele, um boletim de ocorrência foi feito. Os policiais deram como se fosse um cachorro e deduziram que podia ter sido um Rottweiler ou um fila brasileiro que teria matado o Braz. Ele disse que contou que o animal estava atacando com a boca e com as mãos também. E o que ele recebeu foi uma risada de deboche, ele disse. Boa noite, amigo da Assombrada.